Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cooperativismo de Crédito com Ricardo Coelho, direto ao ponto. Nesse vídeo abordaremos um tema muito relevante para o cooperativismo de crédito e para mim, que estou nos 50 anos nesse mercado e há 20 dando consultoria no cooperativismo de crédito, me parece que ele é muito oportuno e é bom todos os nossos líderes especiais e os conselhos de administração prestarem muita atenção. Eu estou falando de socorro, paremos de perder bons sócios. Por isso é importante, no início desse vídeo, chamar a atenção do Conselho de Administração e da diretoria que o número de sócios pelo número de sócios não quer dizer quase nada. O importante é quantos deles fazem relacionamento com a gente, em especial aqueles bons sócios, que é o objetivo desse vídeo. Esse será um dos inúmeros temas que serão tratados com muita profundidade no quarto seminário de Conselheiros de Administração, dia 14 e 15 de agosto de 2025, em Foz do Iguaçu. Espero todos vocês lá. Mas vamos ao tema. Veremos o que são bons sócios, o que são sócios ruins e assim para finalizar o vídeo. Mas vamos então ao conceito de bons sócios. O objetivo então aqui é compartilhar com vocês o que seria um conceito de bom sócio para a nossa realidade. Primeiro que são raros, estão muito bem atendidos, têm acesso a muitas informações, têm pouca paixão por banco, a figura do gerente de agência ou gerente de carteira perde notoriedade com todos esses frenesi de tecnologia que eles têm acesso, a falta de tempo que eles têm, a dificuldade de locomoção até uma agência. E internamente, o nosso CRM não tem uma métrica para tratá-los, porque falta informação, vou tratar isso num outro vídeo na sequência. E o bom sócio indica raramente um outro bom sócio. Talvez na vida toda dele conosco, na cooperativa de crédito, seja lá 20, 30 anos, ele vai indicar 4 pessoas. Ele não quer se expor. Ele tem poucos amigos também para indicar no quilate dele. Então vimos o sócio bom, agora vamos ver o contraponto, o conceito de sócio ruins. Primeiro que eles não são cooperativistas, eles não agregam quase nada para nós, eles são muito taxeiros, vêm aqui porque vão ganhar muito mais do que a média dos outros sócios e, quando não, impor um risco para nós acima do necessário, sem nenhum relacionamento, ou com baixíssimo relacionamento, e com promessa de um futuro trazer mais relacionamento, e é claro que isso não vai acontecer. A duração dele na cooperativa é muito pouca, porque ele fica pulando de galho em galho, e aqueles sócios que chegam de paraquedas para nós, que eu chamo de voluntários, eles são péssimos, pois como nós vimos, o sócio bom está atendido. Aquele que chega de forma espontânea na agência, certamente não tem boas coisas para nos oferecer. E eles são imediatistas, aceitam aquelas vendas mais facilitadas, seja de um consórcio, um pacote de serviço mais interessante, vai ter um prestamista, mais um outro seguro, eventualmente uma inscrição de cota capital. Isso é muito interessante no início de um relacionamento, mas é muito perigoso porque tudo isso remete a uma baixíssima qualidade no relacionamento no médio prazo. E como vimos, eles são taxeiros, ou seja, querem aplicar com uma taxa muito boa, ou querem fazer um serviço, seja de cobrança, adquirência, com uma taxa muito boa, ou querem também tomar crédito numa taxa muito boa, sem se preocupar em criar um relacionamento para que nesse relacionamento ele ganhe. Ele sempre é muito pontual. Então a conquista é muito fácil, porque você está oferecendo um benefício racional para ele, e não um relacionamento. Você se porta muitas vezes como uma financeira aqui. E como vimos, a duração vai ser muito curta, e eles vão indicar de uma forma muito fácil um monte de outros sócios, como eu digo, sócios tranqueiras, ruins como ele. Então isso não é nada interessante. Então nós vimos agora como é um sócio ruim, esse sócio que eu chamo de tranqueira, algo que já em 2013 eu fiz um artigo sobre isso, em 2017 eu fiz um outro artigo quando eu acabei de vir do Caminho de Santiago, os 800 quilômetros de mochila, do mini albergue, onde eu vi como é importante só carregar aquilo que é bom e não carregar pedras, como aqui no caso os sócios tranqueiras. Mais interessante também, em 2022 eu fiz um vídeo sócio tranqueira, demitam sem dó. Sim, esse tema está recorrente e a gente precisa tomar uma atitude para não premiá-los. Ou pior ainda, premiar nossos funcionários que trazem sócios com esse quilate tão ruim. Então as ações aqui, primeira delas é, quanto mais rápido, se ele realmente for um sócio tranqueiro, um sócio ruim, que já foi tentado buscá-lo para relacionamento, ele não veio, nós vamos então doar o mais rápido possível para a concorrência. Mas antes, identificar a origem e os perfis deles, para que a gente possa ser cirúrgico
em orientar e mitigar essa exposição desnecessária. E assim, então, nós vamos conseguir identificar quais são os sócios que estão já na base ou que estão chegando, que têm o mesmo perfil, que nós sabemos que pouco ou nada vão fazer para a perenidade da cooperativa, além de desviar qualquer estratégia. E como é que a gente minimamente tentaria viabilizar um sócio ruim, um sócio tranqueira? Primeiro, é precificar. Você precisa colocar nele, em especial, pacotes de serviço muito grandes ou taxas e tarifas que possam viabilizar esse sócio e baixíssimo relacionamento, seja para mitigar o risco ou para viabilizar comercialmente essa atenção a ele. E é claro, nossos gerentes não podem dar a ele muito tempo, pois quanto mais der tempo e processo para esse tipo de cliente, mais ele está perdendo a oportunidade de dar cola aos bons sócios e buscar novos bons sócios. E é claro, sair do risco, quer dizer, esse risco que está aí com essa promessa, só porque nós temos excesso de liquidez, ou como queiram, repasse, está sobrando repasse, eu vou dar para sócio que não tem aderência, longevidade, apenas porque eu tenho excesso de liquidez, começou como financeira, não vai dar boa coisa no médio e longo prazo. E indiretamente orientar os nossos profissionais para convidar, entre aspas, para o autocongelamento, ou seja, eu fui lá, tentei resgatar esse sócio, ele não veio, mas quando ele vier novamente na minha mesa, eu vou dizer, olha, para manter o relacionamento eu preciso disso. Caso contrário, eu não posso continuar no relacionamento. Eu vou então pedir para que ele autocongele-se, ou seja, nós vamos parar de gastar energia com ele ou considerar que ele é um sócio realmente verdadeiro, porque tem lá R$1.000, R$2.000 de cota capital, mas na área comercial pouco ou nada faz, ou só faz aquilo que é importante para ele e não para a nossa cooperativa como um todo, já que somos uma associação de pessoas. E para finalizar, vamos ver como a gente consegue minimamente elevar essa régua para o conselho e para a diretoria, para que isso gere uma cultura nova na cooperativa, porque a gente não pode mais, daqui para frente, apenas ter meta de sócio pelos sócios e não saber o que está perdendo. Então, qual que é a grande sacada? Aqui, primeira delas, é ver aquele conceito de churn, de atrito, para saber por que nós estamos perdendo. Eu tenho que, de alguma forma, entrevistar os bons sócios para saber aonde que eu errei, por que eu errei, ou se, de alguma forma, deu o tempo dele e ele saiu, naturalmente. E eu preciso ter isso como métrica interna da cooperativa. Cada singular tem que fazer o seu trabalho para identificar por que perdeu por quê, aonde perdeu, se isso estava previsto ou não. E analisar que há vários tipos de sócios. Tem sócios que só investem na cooperativa, que eu acho muito interessante, tem outros que usam serviço, outros usam crédito, mas na média, aquilo que é possível dele fazer, que ele concentre para ganhar. Esse é o conceito de um bom sócio. Tem que ter um monitoramento sistêmico para identificar qual o perfil desejado na abertura, na entrevista que acontece numa visita ou na agência desse sócio, para minimamente permitir que o gerente seja avisado se esse grau de relacionamento previsto não está acontecendo. E é claro, em especial, o CRM tem que trabalhar de uma forma muito mais interessante, muito mais holística e, é claro, baseado em hipóteses geradas por sêniors para saber se aquele movimento de um bom sócio pode ser repetitivo em outros, e se isso pode, através de inteligência artificial ou qualquer outro recurso, a gente consiga parametrizar o que se espera de bons sócios que tem um padrão minimamente próximo. É claro que cada ser humano e cada sócio tem sua própria régua de comportamento, mas eles tendem, na média, a ter um padrão minimamente passível de se colocar numa métrica sistêmica. E identificar concentrações ou agência ou carteira que não tem esse quesito e que tem muito resultado, mas advindo de sócios com baixíssimos relacionamentos. Então nós temos aqui um grande problema pontual. E isso precisa ser tema de discussão da diretoria e do conselho, porque isso não é inteligente para o médio e longo prazo. De certa forma, imputar a qualidade dos sócios nas metas, perseguir, monitorar, orientar, para que a gente consiga a cada ano ter muito mais bons sócios do que sócios ruins ou tranqueiras que, apesar de fazerem resultados, em especial no crédito e na venda agregada, eles não são nada interessante para a perenidade da cooperativa e pode ofuscar um problema eminente à frente. E a liderança, então, consegue definir e revisar essas práticas para cada vez aguçar ainda mais a interpretação
e os cuidados para educar, para que a nossa base seja de sócios bons e aquele conceito de principalidade que a gente comece a dar uma lapidada dele para a unicidade, como eu tenho um vídeo aqui. Espero que a didática tenha sido clara, muito assertiva e que nossos líderes, em especial o Conselho de Administração e a diretoria, possam refletir sobre isso, para que no médio prazo a sua cooperativa tenha cada vez mais bons sócios e não número pelo número. Muito obrigado, fique com o seu bom Deus, até a próxima.